Você não está onde está por acaso. Vamos falar sobre isso? Sejam muito bem-vindos à nova série especial Mês da Mulher, Mulheres que Brilharam na Bíblia. Escolhi 4 mulheres da Bíblia para todo domingo do mês estar aqui apresentando um tema relacionado à história delas. Temas como identidade, posicionamento, intimidade com Deus e cura. Então vamos para a primeira mulher que brilhou na Bíblia. O nome dela é Esther. Você já leu o livro de Esther? Eu trouxe aqui a Bíblia para a gente poder ler alguns trechinhos que são assim extraordinários, que você pode sentir ali na pele o que Esther vivenciou naquele momento. O livro de Esther fala muito sobre propósito, sobre posicionamento, sobre coragem, e é disso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje. Então, por favor, já curte, já deixa sua curtida, já compartilha esse vídeo e vamos levar essa mensagem para mais pessoas. E já que o livro de Esther fala muito sobre propósito e sobre posicionamento, eu preciso te afirmar que você não está no lugar que você está por acaso. Gente, mas é barulho o tempo inteiro. Não tem uma hora que não tem barulho nesse lugar. Entendeu? Então, assim, relevem os barulhos da rua, enfim. Amém? Amém. Esse vídeo vai ter vários cortes? Vai ter vários cortes. Mas, aleluias. Esther era órfã, exilada, mulher em império machista, mas Deus escolheu ela para ser rainha e salvar uma geração. Aqui você já começa a entender que Deus usa as improváveis. Você se sente uma improvável? Vou ler aqui um trechinho da Bíblia onde Esther promete interceder pelo seu povo. Ela já está lá como rainha. Então você vai entender o porquê que aonde ela está é realmente onde ela precisa estar para o tempo determinado por Deus. Então preste atenção. O capítulo 4, e eu vou ler aqui o versículo 14, de Mordecai, que era o tio dela, né, mandando essa mensagem para ela, que ela pudesse agir. E ele falou o seguinte: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. E daqui vem, digamos assim, a frase principal ali do livro de Esther. E nesse trecho a gente pode ter o seguinte aprendizado: o silêncio ele pode ser muito mais confortável para nós, porém o posicionamento salva destinos. Isso é poderoso. Vocês conseguem sentir o poder que está nisso? E já vai levando isso para a sua vida. Já vai levando para onde você deve se posicionar na sua vida. Onde você está precisando desse posicionamento, de se levantar e se posicionar. É em oração pela sua casa? O que você precisa se levantar e se posicionar para um tempo como este? E olha a resposta de Esther. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias. É daí que vem o jejum de Esther, que é 3 dias só na água, né, que a gente costuma fazer. Nem de noite e nem de dia, para comer nada, né, durante esses 3 dias. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Minha amiga, que coragem, não é mesmo? Que exemplo de coragem. Mas antes dela se apresentar para o rei, porque naquela época não podia, mesmo ela sendo rainha, chegando, se apresentando para o rei.
Não, ela tinha que ser chamada pelo rei, senão ela poderia morrer. Se ele não estender o cetro dele, ela morre, né? Então, você imagina a tensão naquela época. Você imagina a tensão daquela mulher. Mas o que ela foi fazer? Jejuar e pedir a estratégia certa para Deus. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida, nas nossas decisões. Tomada de decisões difíceis, decisões mudam destinos. E muitas vezes a gente toma decisão assim, na loucurada. É ou não é verdade? Só que Esther foi calar todas as vozes, matar a carne para poder ouvir a voz principal, para poder ouvir o direcionamento de Deus, de como que ela ia fazer para salvar o povo judeu. Deus colocou ela como rainha para ter essa oportunidade de intervir pelo seu povo, né? Que a gente possa se inspirar na coragem de Esther, para que a gente tenha coragem para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida. Então, não deixa que o silêncio seja confortável para você. Não permita. Eu sei, minha irmã, meu irmão, muitas vezes a gente se sente mais confortável se a gente não der nossa opinião, se a gente não falar nada, se a gente, não se posicionar naquilo. Aí você vai virando aquela pessoa morna, o que não é agradável aos olhos de Deus. Deus não se agrada de pessoas mornas, né? Que nós sejamos essas que não perdem para o conforto, mas sim que pensam em toda uma geração, que pensam em todo um povo que está perecendo ali. E que através do que você recebeu, do posicionamento que você recebeu em Deus, através dos dons que você recebeu, das habilidades que você recebeu de Deus, você pode salvar esse povo. Que você possa entender hoje que a sua dor pode estar conectada ao seu propósito. Que a dor que você já venceu, você pode ajudar outra pessoa com a mesma dor a vencer. Por quê? Porque você já sabe o caminho. Você já pagou o preço. E você não pagou o preço à toa. Você pagou o preço porque todo o nosso propósito, todo o nosso dom, toda a nossa habilidade não é só para nós. É para transbordar na vida de outra pessoa. Amém? E aqui eu quero ler mais um trechinho para você entender que coragem não é ausência de medo. Não quer dizer que por Esther ter sido corajosa se apresentar para o rei, mesmo que ela morresse, ela não estava com medo. Com certeza Esther estava com medo, mas ela deixou o propósito, a coragem, ajudar ela a vencer aquilo. Esther decidiu agir mesmo diante do medo. E olha o que aconteceu. Esther convida o rei e Amã para um banquete. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E aqui que está o ponto onde Deus agiu. Esse é o ponto. Ela alcançou favor diante dele. Por quê, gente? Porque Deus liberou o favor para ela. Ela não ficou 3 dias de jejum à toa, não. Ela ficou ali se conectando com o Senhor para entender como que ela faria, como que ela ia se movimentar. E o Senhor foi dando estratégias. Então não foi logo no primeiro momento que ela já falou assim, faça isso pelo meu povo. Não. Primeiro ela chegou. O que o rei fez? Estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Ou seja, ela alcançou favor e ele estendeu o cetro para que ela pudesse falar, para que ela pudesse chegar perto dele e falar com ele. Então o rei perguntou, o que é que você tem, minha rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado.
Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peço a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Então ela começou primeiro oferecendo esse banquete, para então depois ela fazer o pedido e clamar pelo seu povo. A gente pode ver aqui nitidamente, né, a mão do Senhor. A mão do Senhor quando a gente viu que ela alcançou favor. A gente vive coisas que não tem explicação, que a gente fala, cara, foi Deus mesmo que fez isso. A gente sabe, porque foi favor. Foi favor que ele resolveu derramar sobre nós naquele momento. Foi no desenrolar desse favor que Esther recebeu que ela finalmente conseguiu o decreto para poder salvar o povo dela. E que eu quero te dizer que talvez você esteja nesse lugar justamente para esse tempo. Reflita sobre isso. Qual povo o Senhor te deu para você libertar? Esther respondeu corajosamente ao chamado de Deus. Ela jejuou, ela o buscou. Ela procurou ter intimidade com o Senhor. E ela decidiu arriscar a própria vida. Será que nós estamos olhando muito mais para nós mesmos, para o que vai nos favorecer? Esther, arriscar a própria vida, é o tipo de paixão que nos impulsiona a viver além de nós mesmos. Você consegue pegar essa chave nesse dia? Eu quero que com esse vídeo você possa refletir sobre isso. Refletir sobre o momento que você está, pelo que você está passando, pelas dores que você já enfrentou e hoje pode ajudar outro povo, né? Outras pessoas a vencerem isso. O que você está fazendo com esses testemunhos gerados na sua vida? Que esse vídeo possa ter te ajudado a gerar propósito, a gerar vontade e decisão de se posicionar como uma mulher de Deus, como uma mulher que ora pela sua família, pela sua casa, como uma mulher que você nasceu para ser. Esther brilhou na Bíblia e deixou um legado. Qual legado você quer deixar nessa terra? Se esse vídeo falou com você, deixa seu like e também seu comentário para a gente trocar aprendizados relacionados a esse tema e sobre essa história da brilhante Esther. E até o próximo episódio das mulheres que brilharam na Bíblia.